Se você curte os conteúdos do Arquibancada, dá uma assistida só nesse corte aqui, mas tem a versão completa com link aqui na descrição. Dá uma olhada. E aí, em cima de especulações, também outras possibilidades que surgem bastante na internet, Nick, tem uma outra possibilidade que surge muito, que é Caleri e Flamengo. Por quê? Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, que é um influenciador, jornalista, né, que cobre o dia a dia do clube, tem suas fontes ali internamente, ele afirmou que o sonho de consumo de Landim para centroavante, Landim que é o presidente aí do Flamengo, é Jonathan Caleri, né? Que ele sempre fala que ele gostaria muito de ter Caleri aí para as próximas temporadas, gostaria de ter Caleri no seu time no Flamengo. A gente foi atrás também dessa informação para tentar apurar, ver se existe algo nessa história também. E, cara, absolutamente nada também entre nenhuma das partes, né? Então, nem o Flamengo formalizou nada ao São Paulo ou ao próprio Caleri, e nem o São Paulo teve nenhum contato aí do Flamengo pelo centroavante. O São Paulo não tem nenhuma intenção em negociar Caleri para a próxima temporada. Ele de fato vem de um fim de ano com uma oscilação, que é natural também, né? Foram muitas coisas aí esse ano, ele teve as suas críticas, acho que isso faz parte do jogo, mas assim, cara, zero chance de saída por agora. O São Paulo confia muito na permanência dele também, caso venha uma oferta, caso venha alguma sondagem oficial, seja do Flamengo ou de qualquer outro clube. É um cara que o São Paulo tá bem tranquilo também em continuidade. E aí queria te ouvir um pouco sobre isso, Nick, sobre essas sondagens, principalmente essa situação do Caleri, né, que enfim, sai a informação de uma pessoa que é influenciadora do Flamengo, né, é um cara que, pô, tem sempre informações, jornalista tal, que tá ligado também à atual gestão do clube, e diz que teve essa conversa com o presidente. Claro que é muito mais algo informal, ele não passou a nível de informação que, o Flamengo negocia com o Caleri, mas obviamente gera muitas dúvidas e gera muito espaço para especulação. Foi um papo informal, pelo que ele falou, entre ele e o Landim, onde surgiu esse papo, o nome, e o próprio presidente falou que tem muito interesse em ter Caleri. Mas para a próxima temporada, você pensaria em negociar, Nick, ou de jeito nenhum? Eu acho que o Caleri de jeito nenhum, cara. Acho que por mais que ele esteja assim numa má fase, principalmente depois das eliminações, né? Acho que é um jogador muito raro no futebol de hoje. Resolveria os problemas de muito time no Brasil, o Caleri. Então não é um jogador. É claro que o Luciano também tem a sua importância. Tem uma coisa que tem que ficar clara aqui, né, Gabi? Quando a gente fala, por exemplo, compara Lucas com o Luciano com o Caleri, não é porque eu estou dizendo que o Caleri eu acho meio que inegociável, que eu acho que o outro não presta, nem nada disso. O Luciano também tem uma importância muito grande no plantel. Mas eu acho que a característica de jogo dele é um pouco mais fácil ou um pouco menos difícil de se encontrar no mercado. Como eu disse, se você resolve jogar com tripé de meio de campo, se você resolve jogar com meia, um camisa 10 de ofício, o Luciano ele acaba perdendo um pouco de função. Ele é aquele segundo atacante, né? Ele pode jogar junto com o centroavante, mas não na função de centroavante. Ele pode jogar junto com o meia, mas não na função de um meia de criação. Então, é uma posição difícil de encaixar, tanto que o Zubeldia demorou um tempo para encaixar ele nessa função aí. O Caleri eu já acho diferente, acho especial. É uma posição muito rara no futebol de hoje. Como eu disse, são poucos os clubes do Brasil que tem um cara da qualidade do Caleri, talvez o Pedro no Flamengo, ou sei lá se tem algum outro centroavante mesmo para valer que poderia ser comparado ao Caleri. Então, acho que essa história de Flamengo querer também, vejo como uma coisa muito de conversa informal mesmo, nada que preocupe o São Paulino, pelo menos não a mim. Mas se viesse alguma coisa, esse era um que eu faria um pouco mais de questão de segurar, por conta de ser uma posição muito específica, muito rara, que o São Paulo não tem no elenco um outro. Se for buscar, com certeza vai ter que pagar muito mais caro do que uma eventual proposta no Caleri. Então, eu já vejo uma situação um pouquinho diferente dessa do Luciano que a gente comentou anteriormente. É isso, Nick. A gente está com 600 pessoas com a gente, com 15 minutos de live. Vai deixando o seu like, que ajuda muito a espalhar a live aqui. Para a galera do Arquibancada Tricolor, se inscreva também, que é muito importante, mas o like fortalece muito. Bora para 300 likes aqui nesse começo de live. E sobre a situação do Caleri, né, de fato, assim, é um jogador que é uma peça difícil de você conseguir repor por um preço barato, né, então ele é um centroavante que de fato entrega. Acho que essa temporada, né, desde a primeira passagem até essa volta dele, é uma das piores temporadas que ele tem pelo São Paulo, e ainda assim é um ano bom do Caleri, mas ele oscilou de fato e para mim merece críticas, não da forma que a internet faz às vezes, que para mim
é um exagero, né? Mas assim, é um jogador que é muito importante, mas de fato oscilou esse ano. Eu vejo como um processo natural e vejo que é um cara que precisa ter uma permanência para a próxima temporada. Ele lá atrás, Nick, né, quando o São Paulo tentava insistentemente toda a janela à volta do Calleri, ele teve sondagens também de Palmeiras, Cruzeiro, Galo, próprio Flamengo, e nunca teve interesse em jogar em nenhum clube que não fosse o São Paulo. Ele deu até uma entrevista, né, falando sobre isso, falando sobre esses outros interesses, e falou que no Brasil só jogaria no São Paulo. Ele tem uma identificação muito grande, ele já deixou passar muita coisa também para, assim, priorizar o São Paulo na vida dele, na carreira dele, coisas até no próprio São Paulo nessa última temporada. Até teve um episódio que eu postei uma informação, né, de que ele teria direitos de imagem em atraso, e ele me enviou mensagem, eu sempre conto esse bastidor aqui, ele me enviou mensagem e falou, cara, não fala sobre isso, vamos focar no ano e tal, porque tinha jogo aí pela frente. Então ele é um cara muito concentrado, que ama muito o que faz, ama muito estar no São Paulo, é um cara muito bacana, né, do ponto de vista também pessoal. Eu acho que tá aí flertando com uma idolatria já há um tempo, um cara importante aí na construção dos últimos anos do São Paulo. Eu não abdicaria, até porque o Nick, lá atrás, ele priorizou muito a gente, né? Então, quando você olha para um cara como o Calleri, que tá num ano de oscilação, primeiro ano que ele oscilar, você largar a mão do cara, eu não acho que é o caminho, né? Então, acho que é um jogador importante para a sequência, e vindo qualquer oferta, eu faria o máximo para segurar o Nick. Exatamente. Até o Caio Granado falar, tá comparando o Calleri com o Pedro, tá louco? Não é comparando a qualidade, tô comparando a função. Um centroavante de área. Não adianta você falar, negocia o Calleri e põe o Rian Francisco para jogar. Isso não existe. O próprio André Silva vem muito bem, uma fase muito boa, jogou muito bem no último jogo contra o Galo, mas são características diferentes, entendeu? É nesse sentido que eu estou comparando os dois. Faz um levantamento dos times do Brasil, por exemplo, quem tem um centroavante de ofício na qualidade que o Calleri tem. São poucos os times, cara. Muito time por aí, o Corinthians, o próprio Palmeiras. Há quanto tempo o Palmeiras está esperando para ver se acha? Contratou Merentiel, Flaco Lopes, um monte de jogador ali que poderia ser o camisa 9 e depois vive, né? O Hendrick surgiu, etc. Quantos anos eles estão, apesar de ganhando tudo, quase, buscando esse camisa 9 que pudesse resolver e dar a quantidade de gols que o Calleri entrega. E eu também vi gente comentando em relação ao Luciano. Eu entendo que ele tem muitos gols, eu entendo que ele tem muita importância no São Paulo e não é de hoje. Eu não entregaria o Luciano de bandeja, muito menos para outro time no cenário nacional. O que eu quis dizer que vindo uma proposta vantajosa, eu acho que o São Paulo poderia sim pensar em negociar. Não acho que assim, não, a gente não vai ouvir nada sobre o Luciano. Ele para mim, ele já atingiu um teto dentro do São Paulo. Para mim, é uma posição que, como eu disse, repetindo, talvez a gente consiga encontrar outras peças para jogar de outra forma. Ele muitas vezes breca a possibilidade dessas variações no time, porque, entre aspas, ele tem que jogar, né, pela importância que ele tem, e merecido isso. Então, assim, eu não brecaria tanto. Mas não estou falando para se desfazer do Luciano, muito pelo contrário. Já o Calleri, assim, só se chegasse uma coisa mesmo de outro mundo, porque aí eu já vejo com mais dificuldade de reposição e de variação tática caso perca o Calleri. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.